Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais esse espaço de diálogo, oportunizado pela terceira Jornada Internacional em Pesquisa Científica. Me chamo Bruno Rossato, sou professor de Educação Infantil aqui no Brasil, no município do Rio de Janeiro, estudante de doutorado em Educação no Proped UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no qual também sou bolsista de doutorado pela FAPERJ, Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. É com muita alegria que estou aqui para dialogar com vocês um pouco sobre as minhas inquietações de pesquisa no doutorado. O título deste trabalho é Autoformação Docente, Audiovisualidades e Invenção de Mundos. Alguns lampejos na pandemia do Covid-19. Bom, como surge esse trabalho? Ele vem como um dos braços da minha pesquisa de doutorado, que visa pensar como que a produção audiovisual das docentes de educação infantil se constitui em práticas docentes outras e em atos curriculares para pensarmos essa docência que não é produzida só em atos discursivos, mas que também é produzida em processos corpóreos, em gestos e processos miméticos, que produzem atos de aprendizagens culturais e atos de diferenciação sobre a invenção de si e sobre as suas estéticas de existência. Bom, para contextualizar um pouquinho sobre essas questões de pesquisa, venho trazer um pouco do meu percurso. A pesquisa ela vem a partir do meu percurso de trabalho. No ano de 2020, eu fazia parte da equipe gestora de uma creche pública e municipal aqui no município do Rio de Janeiro. Junto com uma parceira diretora, assumimos no início de março o desafio de sermos gestores de creche pela segunda vez. Bom, uma semana se passou e veio a pandemia. E a partir disso, medos, inseguranças, diversos questionamentos do que fazer nos processos educativos em meio a algo que era tão novo e tão imprevisível para todos nós. Bom, o tempo foi passando e algumas situações foram acontecendo em âmbito nacional e que se reverberam nas práticas da instituição. Aqui no Brasil, nós temos o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão deliberativo e colegiado que pertence ao Ministério da Educação. E num dos pareceres sobre a questão do período pandêmico e como seriam os processos educativos na educação infantil, o mesmo trouxe a segunda prerrogativa, que na educação infantil não deveria haver a antecipação dos conteúdos do ensino fundamental, mas sim o fortalecimento de vínculos, vínculos culturais, vínculos afetivos e vínculos sociais com as crianças. E aí, nós, gestores de creches, junto com um coletivo de professores, começamos a nos interrogar. Como fazer isso nesse período pandêmico? Um período tão duro, um período tão sofrido para todos, professores, crianças, famílias, nós gestores. Como lidar com processos educativos num momento de grande destruição da sociedade e das relações do mundo? A partir disso, nós entendemos que o audiovisual, as produções audiovisuais, poderia ser uma saída para o estabelecimento e o fortalecimento desses vínculos que vieram pressupostos no Conselho Nacional de Educação. Bom, a partir disso, fomos tecendo experiências, aprendizagens nessa caminhada ao longo de todo o ano de 2020. E a partir disso surge o meu projeto de tese de doutorado, no qual eu estou no primeiro ano de pesquisa. Trago aqui, para essas reflexões deste artigo, alguns pressupostos teóricos e metodológicos que percorrem com essas experiências cotidianas. O primeiro deles são as pesquisas nos dois cons cotidianos, no qual Nilda Alves e Inês Oliveira trabalham com a ideia de currículos praticados, ou seja, os currículos não são apenas prescrições, normas, documentos, mas entendemos currículos como os atos e as práticas que se dão cotidianamente no campo das relações, no campo das invenções, no campo dos acontecimentos, do que é inesperado em meio aos movimentos do dia a dia. Entendemos também
o audiovisual enquanto dispositivo de pesquisa, junto com Conceição Soares, que traz o termo audiovisualidades, no qual ela faz um deslocamento do conceito que foi criado por Susana Kilpe, autora da comunicação, que entende que as audiovisualidades é um conjunto de práticas que lidamos com o audiovisual. Ao longo das últimas décadas, nós vimos que a produção audiovisual se dava pelo hegemônico, pelos grandes veículos de comunicação, sejam eles de televisão, produtoras de cinema e por aí vai. Ou seja, eles eram os detentores dessa relação de poder que é produzir o audiovisual. E com o avanço das tecnologias, os cidadãos comuns, os praticantes dos cotidianos, também passam a produzir audiovisuais, com as suas invenções, com as suas táticas, como diz Michel de Certeau, e também fazem deslocamentos dessas imagens que estão nesses veículos audiovisuais de massa e fazem bricolagens, e fazem atos de diferenciação, a transformam em memes, a transformam em outras imagens que buscam comunicar outras questões. Então é a partir daí que surge o conceito de audiovisualidades. E a questão dos lampejos, a gente pensa com Didi Huberman, o autor traz na sua obra Sobrevivência dos Vagalumes, como que a experiência, né, na qual o Pasolini, cineasta italiano, tanto interroga, e no qual o autor de Huberman se apoia em Benjamin para explicar que, mesmo que a experiência, num ato de destruição total, como no caso do Benjamin traz o relato da Segunda Guerra Mundial, na qual a gente percebia que ali a experiência estava totalmente destruída, como que é possível termos lampejos, como que é possível termos vagalumes, que são essas pequenas luzes que vão se dando nesses lampejos. E aí eu faço esse deslocamento para entender esse período da pandemia como algo tão duro na nossa sociedade, no qual a experiência, de uma maneira geral, e a experiência na e com educação parecia estar destruída. Mas os professores nos seus cotidianos, os docentes nos seus cotidianos, mesmo em tantas angústias, com tantos medos, com tantos sofrimentos, com tantas dificuldades, vêm rompendo micro-resistências, vêm fazendo micro-resistências que se fundam em micro-liberdades. E é a partir daí que o meu trabalho surge. Nesse processo no qual a experiência da creche, do qual professor que sou, mas ali estava ocupando esse lugar de diretor, de fazer parte de uma equipe gestora, eu me vi num processo de autoformação docente. Bom, e como se deu esse processo? Veio a pandemia e nós não sabíamos como lidar com essas orientações do Conselho Nacional, e no nosso grupo nós entendemos que a produção audiovisual das professoras poderia ser uma saída para fortalecermos esses vínculos culturais, afetivos e sociais com as crianças e também com as suas famílias. E foi a partir daí que as docentes passaram a gravar algumas propostas de interação que envolviam esses eixos culturais, sociais e afetivos. Não foi fácil. Medos, questionamentos, interrogações, angústias permearam esse percurso, mas estávamos ali juntos, enquanto coletivo docentes, pensando, nos angustiando, compartilhando sensações juntos. E nessa caminhada surgiram os lampejos. Professoras que faziam poesias de autoria própria, professoras que trouxeram à tona as questões étnico-raciais, professoras que se descobriram grandes produtoras de audiovisual, que fizeram aprendizagens de edição e tantas outras questões. E nesse percurso, a gente passa a entender que essa docência, ela não é produzida apenas em processos discursivos. A primeira hipótese que eu trago nesse percurso da tese, que ainda é longo, é que a docência também é produzida em gestos. Gestos corpóreos, gestos que produzem mimeses, gestos que suscitam uma aprendizagem cultural. E para isso eu me apoio no antropólogo alemão Christoph Uff, que vai dizer que a aprendizagem cultural se dá meio a rituais e gestos,
no quais os processos miméticos se relacionam com os nossos processos de imaginação, e a partir dessas mimeses, a gente performa gestos que produzem atos de diferenciação. E no caso da educação, dessa docência que é produzida em meio audiovisual, gestos que produzem e performam a docência e fazem com que essas educadoras mediassem escritas de si, das suas estéticas de existência. E de uma maneira, elas puderam romper com essa imagem dogmática do magistério, do professor. Porque os veículos audiovisuais de massa, os veículos hegemônicos, muitas das vezes, e aqui no Brasil isso é muito presente, trazem uma imagem docente quase que sacralizada. A maioria das vezes são mulheres brancas, traços esguios, cabelos lisos, um jeito meigo e delicado de falar, gestos meigos e delicados, vestimentas no qual seu corpo não está em visibilidade. E muitas das vezes, como por exemplo no meu caso, sou professor, homem, de estatura alta, cabelos crespos, nunca pude ter um processo de identificação com essa imagem docente que circula nos veículos audiovisuais. E no início da minha trajetória, por exemplo, eu trago essas inquietações comigo. E a partir desses audiovisuais, que essas professoras, praticantes culturais, como dizem Sertor, que estão ali nos cotidianos, elas passam a produzir vídeos, elas passam a mediar as suas docências, as suas escritas de si docentes. Nesse processo, mediado pelo audiovisual, que se lança na internet, que se lança em rede, no ciberespaço, nós temos uma autoimagem do magistério que passa a ser outra, ou seja, a comunidade do magistério, de uma certa forma, passa a ter uma outra imagem, ou seja, são imagens docentes outras, de professoras negras, professores homens, professoras gordas e tantas outras nuances que passam a estar em visibilidade. E é a partir dessas questões que o trabalho vai sendo tecido, entendendo que mesmo que num período tão duro, de aparente destruição, lampejos podem surgir. E as audiovisualidades vêm nesse caminho para a gente pensar numa docência que também é produzida em gestos, e numa formação docente que também é produzida em gestos, gestos corpóreos, gestos que produzem aprendizagens outras. Bom, fico por aqui. Agradeço muito a oportunidade de diálogo nessa jornada de pesquisa científica tão potente e tão importante nesse movimento. Estamos aqui em tela, nesse momento, performando as nossas inquietações de pesquisa, tecendo o nosso jeito pesquisador de ser, e eu agradeço a todas e todas que puderam estar comigo tecendo esse diálogo. Bom, e como a aprendizagem não para, e como o diálogo não pode parar, deixo aqui o meu contato, rossati, com temudo, bruno@yahoo.com.br. Fiquem à vontade para trazer provocações, para trazer outras inquietações, para dialogarmos, pensarmos juntos. Como eu disse, eu estou no meu primeiro ano do doutorado, então são muitas hipóteses ainda por vir, muitas questões de pesquisa por vir, e eu agradeço a todas e todos por estarmos aqui juntos no ciberespaço. Obrigado. Espero que todos fiquem bem, com saúde, e que possamos juntos tecer muitos e muitos outros diálogos. Abraços.